Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. Hoje nós vamos falar com um radialista, professor de português há mais de 38 anos. Ele também é coach. Então vamos conhecer quem é o nosso convidado. Nós vamos falar com Sinuê Daniel. Seja muito bem-vindo à Conversa Diária. Gostaria que você se apresentasse para nós, né? E obrigada, claro, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Meu nome é Sinuê Daniel Preto, né? Sou bauruense, nascido aqui há 63 anos. Sou casado, tenho 2 filhos. Como você já bem disse, leciono há 38 anos, amo o que faço, amo ser professor. Há pouco tempo aí tivemos o nosso dia 15, né? Gosto muito dessa cidade, já tive torcida de futebol do Noroeste, é uma das minhas grandes paixões, o Norusca. Que mais? Já passei por várias escolas em Bauru, já trabalhei na região, já trabalhei mais longe, São Paulo, Grande Campinas, né? Aquela região toda ali, Limeira, Americana. Por outro lado, Rio Preto, Mirassol, Rancharia, Prudente, já rodei bastante aí, como muitos aí fazem a estrada, e é muito gratificante. E o rádio, a comunicação, uma das minhas grandes paixões. Na verdade, eu queria ser locutor de futebol e não professor de português, né? E eu fui prestar rádio e TV na UB, que não era nem Unesp, era UB, Universidade de Bauru, e o curso foi cancelado, porque havia 17 inscritos para 50 vagas. E aí eu resolvi, por gostar de língua portuguesa e estar sem estudar há 4 anos, fazer a FAFIL, que virou USC e hoje é Unisagrado, né? E lá eu fiz letras e tive sorte já no meu 2º ano começar a lecionar. Então eu acabei fazendo esse curso que se faz em 3, 4 anos, letras português e inglês, em 10, porque viajei para lá e para cá, lecionando, dando aula e tudo mais. Amo morar em Bauru, reclamo todo dia, né? Como aquela hiena ali, Hard, ó céus, ó dias, reclamo da cidade, mas ao mesmo tempo amo, tanto que já me candidatei até na política para tentar uma gotinha, uma pequena mudança da minha parte nessa Sem Limites maravilhosa. Muito bom, é muito bom ter bauruenses apaixonados pela cidade também. Sou assim também, bauruense. Não, sem dúvida. E vamos falar um pouquinho dessa sua outra paixão, que é a língua portuguesa, né? Mais de 38 anos lecionando. O que te encantou, te levou também, e o que te encanta ainda continuar a lecionar? Tentar não emocionar aqui. Eu tive muita sorte que eu tive muitos professores bons, né? Então, por exemplo, por chamar Sinuê, né? Ser gordinho, narigudinho e tal, e estudar numa escola Moraes Pacheco, num bairro de Bauru, na Bela Vista, no Jardim Bela Vista, levava você assim a achar que você não tinha um horizonte pela frente devido a você morar num bairro, né? Mas aí no Moraes Pacheco eram só professores maravilhosos. E uma professora chamada Sônia, ela nos deu uma aula de sessão artística, teatro. E eu me apaixonei por aquilo. E depois eu mudei para Santos e tive grandes professores lá também. Dona Zilá, que eu lembro até hoje, Dona Deise, né? Umas professoras que punham poema, declamavam um poema e eu ficava olhando aquilo encantado. E quando eu participava para chamar a atenção delas, e elas me elogiavam, aquilo massageava meu ego, e mais eu queria me comunicar. Eu sou irrequieto, eu não parava na carteira, e eu começava a falar sem parar. E quando eu mudei para Bauru, eu fui fazer eletrônica na IT. A IT tinha um curso técnico de eletrônica e tinha aulas de português. Então eu estava lá meio perdido no ninho. Eu fui para lá porque eu queria trabalhar com eletrônica para ganhar dinheiro, mas eu não sabia nem trocar um chuveiro, com medo de choque, então eu não queria trabalhar com eletrônica. Aí as aulas de comunicação me encantavam. Eu tive ciência com a dona Sueli, maravilhosa. Eu tive geografia com o Zé Carlos. Eu tive português com o Sérgio Lhamas, que foi jornalista do Diário Popular, jornal, como é que chamava esse jornal, meu Deus? Jornal da Tarde. Jornais, assim, expressivos. Eu tive professor, e eu tive o Luiz Vitor Martinello, foi a grande inspiração. E depois na FAFIL,
Hélida Farias, Darwino Concer, Zilá, a irmã Rosângela, que não está mais na Franciscana, no Sagrado Coração, professores que me fizeram ler. Então eu fui gostando demais, até me emociono, fui gostando demais da língua portuguesa, como que os períodos se formam, como as palavras são mágicas, como você pode se transportar com um livro, entendeu? Então seria a metamorfose de Franz Kafka, você é a barata, né? Você é o Gregor Samsa. Então aquilo foi me fascinando de uma forma que eu não conseguia largar. Que lindo. Excelente. E hoje você continua inspirando pessoas com esse amor que você recebeu, essa inspiração por meio da língua portuguesa? Eu espero que sim. Nós somos uma pequena fécula, né? Nós passamos dicas para os alunos que querem realmente adentrar as grandes universidades públicas e mudar esse país. Esse é o intuito de todo professor. O professor, ele tem um caminho muito grande que é professar sua fé. E isso é muito difícil, é um caminho das pedras e cada vez mais. Eu me assustei muito em 2016, eu fui ao AMB, na Bienal do Livro, e as sensações eram youtubers, não eram autores de livros. Ali eu levei um grande choque há 10 anos. Então, o garoto chegou para mim e falou, ô tio, Samorita Maju? Eu falei, a mulher do tempo? Não, uma youtuber. Então eu nem conhecia Maju como youtuber, acho que era John, uma que luta pelos direitos da mulher, sensacional. Então a Bienal do Livro era uma Bienal de redes sociais já, entendeu? Não creio que o livro vai acabar, ele é a maior arma que você tem contra todos os males, apesar que a palavra arma é forte até para um livro, né? Mas ele é não é nem um subterfúgio, ele é realmente acho que não tem como mudar para arma, não tem algo como você ter em mãos algo tão poderoso quanto o livro, tão transformador, isso, muito obrigado. Então, com isso, houve esse choque e você fica assustado. Não que você perca para o influencer, o problema é que influencer acreditar. É o que eu falo, ninguém é contra nenhum tipo de gênero musical, mas é importante que você conheça grandes gêneros musicais. Ninguém é contra o cara curtir o funk, mas ele tem que conhecer Chico Buarque, Caetano, Gil, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Emicida, Criolo. Ele tem que ler essas pessoas, ele tem que saber o que eles fizeram com a palavra. É importante ter uma base até mesmo para construir novas, né, ações, novos pensamentos críticos, inclusive. Sim, exatamente. Como, por exemplo, você falou tudo, não votar, né? Por que eu adentrei para a política? Lendo. Até 2007 eu só lia sobre futebol. Então eu chegava a ler a mesma notícia, entendeu? Jornal da Cidade, Estadão, Lance, Gazeta, comprava 4 no domingo e lia a mesma coisa. Aí eu vi uma revista que me chamou a atenção, que foi a Caros Amigos. Só que a Caros Amigos ela é bem esquerda, né? Ela é esquerda forte, bastante assim, tudo ela é contra de certo aspecto. Ela levanta uma bandeira muito legal, né? Mas ela tem grande. Eu comecei a pensar e chorar por criança na rua, desigualdade, por que uma pessoa nunca vai ler Harry Potter morando numa periferia, né? Porque a menina não tem dinheiro para comprar absorvente, como é que ela vai ter dinheiro para comprar um livro, né? Ela vai ao mercado, na pandemia elas foram ao mercado para conseguir um Wi-Fi para ter aula online. Isso foi lindo demais da parte me lembrou até o filme Parasita, né? Quando eu vi Parasita eu me lembrei muito disso. E aí o que acontece? Geralmente a pessoa não vê que a ética é o indivíduo e a política é o coletivo. Então não há nada sem política, não há. E aí sem você ler, você se torna uma presa fácil para qualquer tipo de governo. Ninguém está com extremos aqui, direita ou esquerda, mas Voltaire, acho que foi o Voltaire que disse, né? O problema de quem não gosta de política é que ele é governado por quem gosta muito. É importante desconstruir esse discurso, né? Sim. Não gosto de política, não quero me envolver com política, mas o nosso dia a dia, a vida faz parte, né? A política faz parte do nosso dia a dia. Se é uma palhaçada, eu vou votar no Tiririca. Tá, e sua Bauru, como é que fica? Até rimando aí, né? E a sua Bauru? A sua Bauru é aqui. Tiririca está lá em Brasília, entendeu? Isso não é um voto, como é que fala? Protesto. Isso não é um voto protesto, desculpe-me, mas é a minha opinião. Isso é um voto nulo, um voto jogado fora, um voto brincadeira.
E na sua opinião como professor, você acha que também é importante que os docentes, os professores, inclusive a própria gestão da escola, eles têm um papel importante para que esses jovens comecem a pensar a política de uma forma diferente do que se pensa hoje em dia, principalmente? Sim, mas aí você vai enfrentar hoje você vai enfrentar grandes barreiras que vêm até dos próprios lares. Para mim, né, o governo trouxe itinerários, né, itinerários interessantes, muitos deram certo e tal. Para mim, não há como não ter aula de sexualidade, educação financeira, política, além das aulas de sociologia, filosofia e história, aulas de política. E as pessoas prestarem atenção a isso, entendeu? E a escola, assim, até propor o título eleitor, porque chega aos 18 anos, tal. Agora, se vai ser obrigatória a votação, já é outra discussão com precedentes, né? É uma discussão eterna. O voto é obrigatório? Brigou-se tanto pelo voto, e agora quer tirar o voto. Brigou-se tanto pelo voto feminino, né? Então, assim, poucas mulheres na política, né, Mara? Então, isso é ruim, entendeu? É interessante que mais mulheres adiram à política. Mas, assim, na verdade, você tem obstáculos grandes, porque você foge à matéria. Não há como falar de Drummond, de Oswald de Andrade, por exemplo, sem você falar de política, porque eles têm teores nisso. Inclusive, os maiores escritores fizeram direito, Machado, Guimarães Rosa, Olavo Bilac, Castro Alves, Luiz Gama, grandes caras estadistas fizeram direito e, com isso, puseram em suas obras resquícios, ou ali por baixo do pano, né, bem transmissões de política. E no seu olhar, como hoje inspirar a moçadinha, assim como foi inspirado pelos seus professores que aqui citou, né, com as mídias, com as redes sociais hoje que jogam tanta informação e muitas vezes aquelas informações curtas, superficiais. Como inspirar esses jovens? Como que é um papel acaba sendo difícil também para o professor, para o educador. E como fazer, ajudar nessa transformação, assim como você foi transformado, como todos os profissionais acabam sendo transformados também, né? Para seguir a sua carreira, passa por um grande mestre, por um grande professor. Sim, nunca foi tão difícil. Professores sempre dizem que estão enfrentando realmente, principalmente escolas públicas, enfrentando muita resistência e concorrência. Então, de novo, aquilo, né? Por exemplo, eu falei da metamorfose há pouco, e uma vez eu me lembro que eu falei na aula, falei, vocês vão ler, é fantástico e tal. Na outra semana a menina falou assim, eu estou lendo aquele livro que você falou. Eu falei, que legal, tá gostando? Nossa, o cara vira uma barata, é fantástico, é legal. Que legal que você gostou. Indicaram no Malhação, então eu fui ler. Ela não foi por mim, professor, ela complementou, Sinuê falou disso, e a série da Globo falou disso, entendeu? Uhum. Que é outra coisa muito difícil você enfrentar, é o Black Mirror. O Black Mirror ele é perfeito, a tela negra, ela está em tudo, né? Então você vai enfrentá-la de diversas maneiras. Claro que é muito legal que o aluno tenha uma ótima aula na rede social. Ninguém está falando para o aluno não estudar no YouTube, mas ele tem que perceber, né? O grande favor que prestou o Felca, denunciando o Ítalo, né? Foi uma coisa fantástica, porque muitos pais queriam fazer isso, foi comentado em vários lugares e ninguém teve a coragem do Felca, né? Então, pode receber até o nome da lei por isso até. Então, o que acontece? Acontece que você tem que tentar com o que ele gosta. Eu acho uma grande vitória quando você põe um Cartola na lousa e o cara conhece. A menina outro dia me corrigiu que eu errei um verso do Cartola. Então, isso é uma vitória. Mas não é unânime. Eu já sonhei com unanimidade, né? Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra, né? Mas eu sonhei com unanimidade. E até aproveitando essa deixa, né, para você, o que significa, então, também ser especialista na língua portuguesa, em mídias também e cultura. Tem até o livro aqui, né? Aprenda o português de uma vez por todas. De uma vez. Pode ter uma pretensão da minha parte, né? Porque dei dicas aí pequenas, porque, é claro,
Às vezes a Mara tem uma dúvida num pronome, hoje ela põe no celular, no Google, algum lugar, como pronuncia uma palavra. Domingo a Unicamp fez uma questão maravilhosa que o interior fala advogado. Com o D, e o D é mudo, o E é mudo. Eu mesmo falo pneu, volta e meia, né? Volta e meia eu falo pneu. Pneu, furou, tal, pneu. E assim, você estudar a língua é uma coisa maravilhosa. Só que ela mudou. Nós não podemos ser preconceituosos com o é nós. As pessoas só têm que perceber que é igual roupa. Não dá para usar o é nós numa entrevista de emprego ou numa fala ou numa palestra. Então, no futebol, o cara vai falar mulher. Mas ao ligar para alguém, ao chamar os seus colaboradores da empresa ou conversar com alguém, ele vai ter que pôr outra roupa, outra linguagem. E esse que é o problema. Como Caetano diz em língua, camaleões que furtem cores. O camaleão muda de cor. Você metaforicamente vai mudar. Você mesma, Mara, aqui você é a entrevistadora e se prepara com um vocabulário e uma roupa e tudo mais. A roupa é metáfora, mas claro que também, ainda mais mulher que, na minha opinião, são as melhores entrevistadoras. Não é badalando, mas desde antes de Marília, Gabi e Gabriela, as mulheres se destacam em entrevistas. E aí o que acontece? Você não vai poder usar qualquer linguagem. Então eles acham que a faculdade eles fazem 3 anos, saem prontos e estão trabalhando. Entendeu? Então, que é o que eu me pergunto, onde vamos colocar tantos médicos? Se todo mundo quer fazer medicina. Porque a publicidade mudou, a arquitetura teve que mudar. Por que voltou então? Se tem tanto médico, por que voltou com carga total? Nutrição e psiquiatria, psicologia e até a fisioterapia. Por que voltaram? Porque misturaram-se problemas físicos e mentais, como nunca. Uma análise que deve ser bem pensada e repensada muitas vezes, né? E você também tem na sua bagagem, inclusive, a questão do coach. Tem alguma relação com todo, né, sua trajetória como radialista, professor em português, mídias também, né, como eu trouxe, e coach? Qual o momento que você decide? Queria que falasse um pouco também sobre, né, ser coach para você. O coaching, ele, na minha opinião, é discriminado demais pelas pessoas porque exatamente por, como todo segmento, haver vários tipos de profissionais, não é? Nós tivemos outrora e talvez agora médicos fazendo aborto, certo? Fora lei e tal, ilegalmente. Então nós tivemos coaches que foram para o outro lado, muitas vezes sem certificado, sem base alguma, né? Mas que deram certo por cuidar de alguém ou falar aquilo que você queria ouvir. E aí se misturou, né? O coach, ele não quer ser psicólogo, nem psicanalista, entendeu? Até desse conselho veio uma briga, e com razão. A mulher fica 5 anos fazendo psicologia, o Sinuê faz 3 meses e vai lá ajudar a mente da Mara. Não é tão fácil, é estudar caso a caso, entendeu? Eu fiz também por gostar e querer também, entre outras coisas, ser treinador de futebol. O Abel é um coach. O Abel Ferreira é um coach, que ele fala o livro dele, as frases. Luxemburgo foi um coach. A maioria dos treinadores é coach, tenta tirar leite de pedra. E aí eu fiz em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Coaching, de um cara assim, o cara do Brasil. Tanto foi uma grana, sabe? Parcelei e tal. E quando eu saio de lá, vem esse papo de charlatão e tudo mais. Mas o coach, ele é, por exemplo, podia ser coach de vestibular. Ajudar os caras a passarem na prova, porque eu brinco que eles têm agora o medonho, o medo e o sonho. Eles têm um bichinho dentro deles que está incomodando. Então, essa semana agora, que é o Nesp e a outra Enem seguidos, judia muito do candidato e da candidata a mente deles. Eles têm que ter muita, é o que eu mais falo, não é só roupa leve, alimentação. Ficar junto a pessoas do bem. Eu brinco, ó, se aproxime das crianças, adulto é do mal. Adulto vai te falar, e se você não passar? Entendeu? Por que você quer odonto? Já tem um monte de dentista, né? As pessoas, elas interferem de uma forma ruim. E o coach é essa quebra. Se o coach quiser, ele é essa quebra. Só que lá eu encontrei, Mara, pessoas que queriam por vários motivos. Uma moça com uma loja de alongamento de cílios, que estava na 5ª loja, ela queria aprender a administrar pessoas.
uma outra que tinha dois mercados, tinha muita gente de fora, em Santa Catarina, e ela ficava brava que o marido não fazia louça, não lavava louça depois do jantar, e ela queria um casamento melhor e aprender a ser mãe, no coaching. Então foram depoimentos assim fantásticos de todo tipo, né? Eu mesmo falei do meu nome, de não conhecer meu pai e tudo mais. Tem um dia lá que é muito engraçado, que é assim, para quem você mandaria uma mensagem agora mais especial na sua vida? Então são coisas assim que a gente não para pensar. O Cortella, ele é um coach, ele é um filósofo pop, mas ele é um coach porque ele mexe com a sua infância, né? Aquela narrativa dele, Clóvis Barros Filho, aquela narrativa do Cortella, da pamonha, todo mundo fazendo, você deve ter feito na sua casa também, todo mundo fazendo os acepipes de milho, bolo, curau, torta, sei lá o que, pamonha. Então vinha o pai da Mara com um saco de milho, o irmão da Mara descascava o milho, a Mara tirava o cabelinho do milho, o outro primo passava a faca no milho, alguém põe o milho para moer, outro pegava aquele leite e punha na todo mundo. E ali uma terapia, todo mundo contando. Ah, a Mara está namorando, né? Ah, o irmão da Mara, sei lá, o Rafael brigou na escola. Ah, o Sinuê, entendeu? Então era uma terapia coletiva. Como as cadeiras nas calçadas, na hora do Jornal Nacional. As famílias faziam terapia. É um momento realmente que contribui com o outro, trazendo e evidenciando as suas qualidades. Você estuda o caso para falar com a Mara, entendeu? Entendi. O coach não é que ele vai... É uma responsa enorme, porque uma pessoa pode fazer o fim da sua vida. Continua exercendo também essa função, além da língua portuguesa, como Não. professor. O coaching, eu sempre engavetei a história, falo para algumas pessoas, já me procuraram, ainda não tive a coragem de começar, entendeu? O Renato já falou para mim umas vezes, mas não tive a coragem, assim como especialista em mídia, exatamente para trabalhar com o que tem hoje. Adoraria isso aqui, um podcast, transmitir um jogo de futebol com humor. Voltando para a sua especialidade, então, que é na questão da mídia, né, justamente da língua portuguesa. Você acha que com as redes sociais mudou-se a forma também de se comunicar? Sim, muito. E de que forma? Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente continua conversando. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o professor Sinuê. Então, antes do intervalo, havia perguntado em relação à linguagem. Se mudou, né? Justamente agora com a tecnologia, com as mídias. Gostaria de ouvir a sua opinião. E, na sequência, também mencionando a respeito de livros, que também é escritor. Algum de sua preferência, comentar a respeito. Então, Mara, a linguagem, ela muda, e ela ainda bem, ela não tem freios, né? Ela foi mudada. Essa semana mesmo, num grupo, colocaram uma americana pasmada de falar que calça um sapato e que chama calça o que nós vestimos. E aí eu falei, isso já foi abordado pelo Barão de Tararé no século XX, por aí, na década de, acho que 1920 alguma coisa, que ele falou, a língua portuguesa é incrível, calça é uma coisa que se bota e bota é uma coisa que se calça, né? E assim, com essa mudança, foi outra questão de vestibular domingo, que foi o É Nóis, os memes, né? Olha que vestibular interessante da Unicamp, como sempre. O É Nóis é um negócio interessante, tamo junto. Porque assim, ela não para, né? Eu falava obrigado para a Mara, e a Mara me falava, que isso? Eu que agradeço, não há porquê, que é o mais certo. Obrigado eu. E hoje é Magina. E aí no Magina, o pessoal já começa por um MGN ainda. E você tem que acompanhar, entendeu? Olha lá, você tem que acompanhar. Então, quer dizer, é como falamos há pouco, é a roupa e é a linguagem. Mas vai ser assim. Eu pergunto para minhas alunas, você pararia uma paquera no WhatsApp com erros de português? Algumas dizem, claro, nós vai, mais em vez de mas, tamo, xingar com CH. Eu não me conformo com isso, como essa pessoa. Tal. Eu falei, mas às vezes é bonitão, o rei da academia, né?
aquele visual maravilhoso, né? Ou lá em casa, como vocês brincam, tal. Pão do meu tempo, né? Gato. Daí elas falam, não, mas língua portuguesa, tal. Ensinou. Precisa um pouco de cultura, pelo menos. E aí, é muito difícil também você escrever. Porque, assim, quando as coisas me incomodam, elas ficam precisando ser exteriorizadas. Entendeu? Eu me conformei, perdemos há pouco tempo o Luiz Fernando Veríssimo, nossa, para mim um grande escritor, claro, Machado, os demais aí estão à frente, mas o contemporâneo, o que falou da família, né? Comédias da vida privada, Como Gostar de Ler, Mentiras que os Homens Contam, espetacular esse livro, o Veríssimo foi o cara. E o Veríssimo disse que ele era assim, estava tomando um banho, aparecia uma aranha na pia. Ele pegava, ia lá, pegava um bloquinho, tirava do plástico para não molhar, escrevia aranha na pia, para ele se empolgar em uma nova crônica. Então eu comecei a escrever e ler, você tem vontade de escrever. Então eu comecei, por exemplo, a ver um garoto jogando limão no semáforo pedindo esmola. Aquilo me intrigou, né? Aí eu assisti já muito o Mundo da Lua. Aí cheguei à minha casa e falei, vou escrever o Mundo da Rua. E vou pôr aquele menino como Alex Selva Selva. Em vez de o Lucas Silva e Silva, eu vou pôr Alex não, Lucas. Lucas Selva e Selva, porque a rua é uma selva, o mundo é uma selva e ele está lá, na famosa selva de pedra, como diria o Dias Gomes lá na obra, né? Então aí foi escrevendo. E aí eu juntei várias que eu mandava para o jornal e fiz o Cartas Descartadas. Só que aí, minha cara Mara, é assim, eu vou vender 5.000 livros, eu vou dar palestra do livro, eu sou o cara, eu virei Saramago, né? Chega lá, você vende no lançamento, para muitos amigos que vão por apoio também, 82 livros. E o livro ele é assim, ele é 40 de custo, e para você colocar num lugar tem o percentual da venda. Lembra o CD que todo mundo reclamava, os músicos? Se não fizer show, passa fome. Hoje é o Spotify, né? Como é que é? Playlist, né? Que mata os caras também, que fica em evidência, mas shows em evidência. Mas assim, e aí eu falei, pô, me incomoda, me inspira, incomodando, o Noroeste e minhas histórias, né? Que eu tenho história assim de 4 em Campinas, no Noroeste e Ponte Preta, contra 7.000 torcedores deles. A gente encarar os caras no grito. Quase apanhamos. Não apanhamos por causa de uma mulher, torcedora símbolo que nos salvou. Né? Coisa assim de pegar o trenzinho do seu Felipe da Alegria, encher de noroestino e andar por Bauru gritando Noroeste. Paixão, levar a banda do liceu, parte da banda, e montar uma charanga. Então eu falei, não, preciso contar essas coisas. Então quando eu escrevi, pessoas, pô, você não me citou, eu joguei Noroeste. Eu falei, não é mais um livro de história do Noroeste. São histórias do Sinuê com o Noroeste. Inclusive eu parei em 2000, que é a TV aqui, quando eu comecei a narrar. Entendeu? E aí eu pensei em escrever um de português e tantas pessoas fizeram, porque as pessoas fazem umas perguntas, geralmente comuns. Viu, é eu que agradeço ou eu quem agradeço? É eu que agradece e tal, né? Viu, como é que escreve tudo a ver? É com H, é sem H? Aí você vê errado na rede social, um texto muito bom, e às vezes eu fico naquela, chamo a pessoa ou não, né? Corrijo ou não? Tá lindo, 1000 já curtiram, mas aquele A é com H, o que eu faço? Me atormenta. Então eu escrevi esse livro, e eu tenho patrocinadores para esse livro de português, que eu distribuo em escolas públicas, eu faço uma palestra e distribuo. Então, graças a esse pessoal, né, que ficaria alguém de fora se eu fosse citar aqui mais de 30 amigos que me ajudam, eu já distribuí uns 5.000 livros. E para quem quer conhecer, então, mais sobre o seu trabalho, como que faz? Contato telefônico, rede social? O Insta é @Prof. Sinuê, né? O telefone é 997491673. Eu ainda estou no Facebook, né? Tem uma galera ainda no Facebook. Os jovens correm lá, viu? Os alunos não estão lá porque até a avó dele está lá, né? Então, mas eu estou como Sinuê Preto no Facebook, né? E muita gente cobra isso, fazer no Insta dicas de português. Às vezes eu faço no TikTok, eu vejo um erro que me incomoda, eu paro a minha bike, a Glória Eterna, e vou lá e tiro uma foto ou faço um vídeo falando daquele erro de português. Muito bom, muito bom. Te ouvir, inclusive, o Conversa Diária está chegando no final.
Aproveitando, eu gostaria que deixasse um recado para quem está nos acompanhando, ou uma dica, né, desse professor de português aí falando para todos, como preferir, aquilo que estiver no coração. Eu gosto muito do Gandhi, né, Mara? Seja a mudança que você quer no mundo, né? E como o jornal já falou no passado, né? É o melhor jornal do nosso mundo, que era Bauru. Vamos fazer o melhor pelo nosso mundo, Bauru. Vamos ser pessoas melhores no trânsito, pegando as fezes do cachorro, colocando lixo no lugar. Eu estou nessa fase agora de... Não é nem sinuezinho, paz e amor, entendeu? Mas é assim, pensar no próximo. Eu achava que a pandemia nos traria bons momentos e pessoas do bem, e não vemos isso. Nós temos que amar. Como disse o Roberto Freire, ame e dê vexame. Entendeu? Sem amor, sem tesão não há solução. E esse tesão é o outro que falta a todo mundo. Vontade de viver, de mudar, de lutar, de ser realmente um país, uma cidade, sem limites para amar mesmo. Muito bom, Sinuê. Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação, pelas suas contribuições aqui. Foi uma alegria poder falar contigo. Espero que retorne em outros momentos. Eu deixo o convite Só desde convidar, já. será um prazer, como sempre. Sucesso. Um abraço. Então, conversamos com o professor Sinuê, esse apaixonado pela língua portuguesa e que procura transformar também o universo de muitos, né, dos seus alunos e daqueles que estão em torno. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e agradecendo, claro, que você está nos acompanhando até o final desse nosso bate-papo. Fique bem, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.